Sonhei que era uma borboleta voando feliz. Ao acordar, era um homem. Agora não sei se sou um homem que sonhou ser borboleta ou uma borboleta sonhando que é homem. Você já sentiu que está tentando forçar demais as coisas da vida? E se o segredo fosse simplesmente fluir? Hoje vamos conhecer o taoísmo, uma filosofia milenar que ensina o poder do equilíbrio, da simplicidade e da conexão com a natureza. Prepare-se para uma jornada de sabedoria ancestral. O taoísmo surgiu na China há mais de 2.500 anos. Sua origem está ligada ao lendário sábio Lao Tzu, ou Lao Tzu, que viveu por volta do século VI a.C. Conta a lenda que, antes de se retirar para o exílio nas montanhas, ele escreveu o famoso livro Tao Te Ching, ou O Livro do Caminho e da Virtude, a pedido de um guarda na fronteira. Esse pequeno texto, com apenas 81 capítulos, se tornaria a base de uma das tradições filosófico-espirituais mais influentes do mundo oriental. Foi escrito aproximadamente no século VI a.C., embora ainda existam alguns debates sobre quando foi escrito. O idioma original foi o chinês clássico e é considerado o gênero dele como filosofia, poesia e espiritualidade. Não é um manual direto, é um livro de enigmas, metáforas e paradoxos que convidam à contemplação. Os ensinamentos não impõem regras rígidas, mas orientam o leitor a encontrar equilíbrio e harmonia com o mundo. Mas então cabe a pergunta, mas afinal, o que é o taoísmo? Vamos dividir em partes. Tao significa o caminho, mas não um caminho físico. Tao é a essência do universo, o fluxo natural das coisas, algo que não pode ser descrito, apenas vivido. O Wei significa agir sem esforço, ou melhor, não forçar o que naturalmente deve acontecer, assim como a água contorna os obstáculos sem resistência. Simplicidade e natureza. O taoísmo ensina que a natureza é a nossa grande mestra. Viver com simplicidade, aceitando os ciclos da vida, é a parte essencial da sabedoria taoísta. Algumas frases do livro que evidenciam isso são: a natureza não se apressa e ainda assim tudo é realizado. Conhecer os outros é inteligência, conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Aquele que sabe que não sabe é o melhor. Aquele que pensa que sabe está doente, sendo essa última até comparável a um outro pensador lá da Grécia. Quem sabe comenta aqui embaixo. Além de Lao Tzu, outro grande nome do taoísmo é Zhuangzi, ou Chuang-Tzu, filósofo que viveu cerca de 200 anos depois de Lao Tzu. Seu livro homônimo é repleto de parábolas que desafiam a lógica e fazem você rir e pensar. O taoísmo, ele faz você pensar o tempo todo. Lembrem-se disso. A reflexão é a base do taoísmo. Lá no início do vídeo, eu mencionei uma frase que é aqui do Chuang-Tzu, que é a fábula famosa dele. Sonhei que era uma borboleta. Ao acordar, não sabia se era um homem que sonhou ser borboleta ou uma borboleta sonhando ser homem. O pensamento taoísta influenciou artes marciais, medicina tradicional chinesa, feng shui, poesia e até práticas do zen budismo. O que é interessante sobre o taoísmo é entendermos alguns pontos sobre ele. Primeiro sendo, relatividade de tudo. A verdade não é absoluta, é o ponto de vista que molda a realidade.
O bem e o mal, o certo e o errado, o útil e o inútil, tudo depende de perspectiva. Aqui sobre o bem e o mal, podemos trazer um símbolo que é extremamente poderoso, né? A cultura associa muito, que é o símbolo do Yin Yang. Você já viu o Yin Yang e ele fala sobre isso, sobre o bem e o mal, o certo e o errado, o útil e o inútil. Aceitação do fluxo natural da vida. Assim como Lao Tzu, Zhuangzi valoriza o Wei, que é o viver sem forçar, aceitar a impermanência. Liberdade espiritual. O homem sábio é aquele que não se apega a regras, padrões ou expectativas externas. Ele busca a liberdade interior e não fama, poder ou prestígio. Linkando com isso, nós temos aqui o desprezo pelo ego. O eu individual é ilusório. Zhuangzi propõe o desapego do ego como caminho para a paz. Ainda mais hoje em dia, quando o ego é tão poderoso em nossas vidas, determina tantas escolhas nas nossas vidas e faz com que literalmente percamos a paz. Mas e hoje em dia? Como uma filosofia tão antiga, mas também tão presente, consegue viver nos dias atuais? Hoje o taoísmo é praticado tanto como filosofia de vida quanto como religião organizada. Milhões de pessoas na China e em outros países seguem seus rituais, cultuam divindades como o imperador de Jade e valorizam a harmonia com os elementos. Por outro lado, no Ocidente, muitos adotam os ensinamentos do taoísmo de uma forma prática, através da meditação, por exemplo, que é chamado Tai Chi Chuan, da busca por equilíbrio emocional e por uma vida mais natural. O taoísmo inspira movimentos ecológicos, minimalismo, mindfulness e até a filosofia slow living, que é aquela forma de você viver mais devagar, sem tanta correria, sem tanto estresse do dia a dia, sem tanta loucura, não é mesmo? Os dias de hoje são uma loucura. E caminhando agora para o final do vídeo, isso foi um breve resumo sobre como nasceu o taoísmo e um pouco sobre como ele busca uma melhor vida. Como ele repete várias vezes, buscar uma paz interior. Em um tempo em que a gente vê tanta ansiedade, tanto burnout, tanta correria, tanta pressa para tudo, nunca tivemos um assunto tão presente, uma filosofia de mais de 2000 anos. Então, com todo esse estresse e todo o excesso de correria, o taoísmo ele convida a gente para desacelerar um pouco, a viver com um pouquinho mais de leveza, a confiar na sabedoria da vida. E com tudo isso eu tenho apenas uma pergunta para você. Você tem forçado demais as coisas ultimamente? E se você deixasse o rio fluir só por um momento? Para onde ele te levaria? É importante esses momentos em que paramos, refletimos, olhamos a vida de um ponto um pouco mais distante. Não tirando o nosso lado de protagonista, não. Mas dando pra gente uma visão de alguém que aprecia tudo isso. Porque além de tudo, a vida precisa ser vivida. Não podemos viver pelo fim de semana, pela sexta-feira à noite. Precisamos viver no presente, o tempo todo. E isso é um dos ensinamentos mais lindos do taoísmo. Encerrando esse vídeo, se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta aqui embaixo o que você aprendeu com o taoísmo hoje, nem que seja apenas uma palavra. Eu iniciei esse canal com o taoísmo porque eu vou trazer uma frase do Lao Tzu que vale para mim e para todos vocês. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo.
com um único. Esse foi o meu. Qual é o seu passo? Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre sabedorias ancestrais, filosofia e espiritualidade. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.